Então, pessoal, na aula de hoje, continuando a aula passada, né, como eu vinha falando, a gente estava falando sobre as leis de Newton, começamos a falar sobre as leis de Newton, eu fiz uma breve introdução para vocês sobre todo o contexto histórico, né, que nós tínhamos sobre as forças, né, e até chegar em Newton, em 1600, mais ou menos, né, onde ele estabeleceu 3 leis, e são 3 leis extremamente importantes que nos guiam, né, e nos ajudam a solucionar diversos problemas em termos macroscópicos, né? Em termos macroscópicos, então, que é o nosso mundo que a gente visualiza, né? Então, os problemas físicos da natureza que envolvem forças, os quais nós conseguimos visualizar, né? A gente consegue descrever muito bem com as leis de Newton. Apesar de serem leis bem antigas, né? E já terem novas teorias, inclusive colocam as leis de Newton dentro de uma caixinha, né? Qual é a caixinha? Baixas velocidades e mundo macroscópico, né? Quando a gente cai para o mundo microscópico, a gente vai cair para o mundo da mecânica quântica, e quando a gente cai para o mundo de altas velocidades, a gente vai para o mundo da mecânica relativística, né? Da relatividade. Então, essa caixinha que a gente vai visualizar aqui, que é a caixinha de Newton, né? Então, ela nos fornece um bom ferramental para a gente resolver diversos problemas, né? E é basicamente isso que a gente vai continuar vendo na aula de hoje. Na aula passada, então, né? Então, a dinâmica de Newton, como nós vimos começado, esse carinha, esse senhorzinho aí, Sir, né? Isaac Newton. E na aula passada nós falamos bastante sobre a primeira lei, né? Onde eu vou salientar novamente para vocês, o que é importante é que se eu somar todas as forças que atuam sobre um objeto, né? Que eu vou chamar aqui, vamos supor que eu tenha N forças atuando sobre um objeto, né? Vamos botar aqui um objeto, tipo uma caixinha, né? Hoje vocês vão ver muitos bloquinhos na aula, né? Porque o bloco é uma maneira fácil da gente representar, então, um móvel, né? Que está sob ação de forças, né? Um objeto que tem dimensões retangulares ou quadradas, né? E é bem fácil da gente, enfim, dentro da dinâmica de Newton, o tamanho do objeto, o formato do objeto não vai interferir na teoria. Então, eu posso representar muito bem como um bloquinho, tá? Então, vamos supor que eu tenha diversas forças atuando sobre esse bloquinho, né? Uma força F1 aqui, outra força F2 aqui, outra força F3 aqui, uma outra força F4 aqui, aí ele tem uma força para cima, para baixo aqui, uma força F5, aí a gente vai ter uma outra força atuando para cima aqui, F6. Só que se eu somar todas essas forças, pessoal, então aqui, ó, fizeram o somatório, esse símbolo aqui é o símbolo do somatório, né, dentro da matemática. Se vocês não conhecem, estou apresentando para vocês. Então, quando eu estou somando todas as forças, o que significa esse somatório? É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, F1, F2, F3, F4, quantos Fs eu botei ali? 6, né? F5 mais F6. Se eu somar todas essas forças, eu posso representar essa soma através de um símbolo do somatório, né? Onde esse número de forças vai de N até 6. Então, é uma maneira fácil da gente representar, né? Em vez de escrever dessa forma aqui literal, eu represento com um símbolo que se chama somatório, tá? Então, eu aplicando o somatório todas essas forças e eu verificando que a soma de todas essas forças aqui, né, de N igual a 6, for igual a 0, o que isso vai significar para nós? Significa que o objeto vai estar em equilíbrio. E ele pode estar em equilíbrio de duas formas. Um equilíbrio estático, que significa estar em equilíbrio estático, né? Vamos lembrar aqui, ó, um equilíbrio estático. Vou botar aqui equilíbrio estático, isso significa que ele está em repouso, né? Então, o objeto está em repouso, ou ele pode estar em equilíbrio dinâmico. O que significa equilíbrio dinâmico, né? Como vocês podem deduzir, ele está em movimento, mas que tipo de movimento? É um movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. É o exemplo daquele disco, né, de hóquei, que estava na pista de gelo. Se o gelo não oferece atrito, que é uma força, inclusive, que a gente vai analisar hoje, né? O objeto ele vai se manter com uma velocidade constante durante todo esse movimento. Se ele não é acelerado, né? E se eu já estou começando a dar um spoiler da segunda lei, né? Se ele não é acelerado, então eu tenho um objeto que está a velocidade constante, ou seja, em mRu. E pela primeira lei de Newton, eu digo que ele está em equilíbrio dinâmico. Ele tem movimento, mas a velocidade constante, certo? Então, o grande lance dessa primeira lei aqui é a questão da força resultante, né? Ou a soma de todas as forças. Vou botar aqui também, ó, força resultante, o FR, seria igual a 0.
a soma de todas as forças envolvidas no meu sistema ser igual a zero. Isso significa que ele pode estar em equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. Então, é isso que basicamente fala a primeira lei de Newton. Este é o princípio, é isso que nós devemos levar para os exercícios, né? Inclusive, vocês tinham nas tarefas lá, alguns exercícios que vocês tinham que me entregar até agora, 1 minuto antes da aula, né, começar. E nesses exercícios tinha exercício de objetos em equilíbrio, em repouso, né, onde vocês deveriam analisar as forças ali que estavam atuando e descobrir, inclusive, alguns valores de forças que estavam ali, né? Beleza. Essa é a primeira lei, simples, né? Agora nós vamos analisar a segunda lei, que é a lei que vai gerar mais complexidade nos nossos problemas, tá? É aquela lei que vai fazer com que a gente realmente resolva um exercício de física, obtenha dados, né? Obtenha aceleração, obtenha massa do objeto, obtenha as forças aplicadas, né? Porque agora a soma das forças do meu objeto, a partir da segunda lei, né? Então, se eu somar todas as forças envolvidas no meu objeto, agora não vai ser mais zero, vai ser diferente de zero. Ou seja, existe uma força resultante, né, que vai produzir uma resposta final sobre o meu objeto, né? Vai ter alguém que será mais forte nesse cabo de guerra, né? A gente sempre pensa no cabo de guerra, se as duas equipes aplicam a mesma força no cabo de guerra, né? Então a força resultante é igual a zero, equilíbrio estático, né? Se uma das equipes aplica mais força, né, eu tenho então um movimento. Então, aqui na segunda lei, a gente vai começar a descrever esses movimentos, tá? Essa é a ideia. Então, o que o Newton pensou na época, né? Ele pensou o seguinte, ó, a mudança de um movimento é proporcional à força motora imprimida. A gente meio que entende isso facilmente, né? Quanto mais forte eu aplicar minha força, maior vai ser o movimento do objeto que eu vou gerar, né? E é produzida na direção linha reta pela qual aquela força é aplicada. A força, ela é um agente vetorial, é uma grandeza física que nós chamamos de vetor. E por ser um vetor, ela tem módulo, direção e sentido. Eu não vou trabalhar aqui muito com vocês, né? Apesar de ter passado para vocês aquela primeira aula, a aula inaugural foi sobre vetores, né? Que eu mandei vocês assistirem aquela videoaula, que já era gravada, né? Que falava sobre vetores, todas as nuances que tem do tratamento vetorial. Eu não vou detalhar muito os nossos exercícios em termos de vetores, tá bom? Então serão exercícios mais simples, a gente não vai precisar fazer decomposição vetorial nem outras coisas. Mas vocês já vão observar que vai ter alguma complexidade, né, nos nossos problemas. Mas aqui, pessoal, para tentar mostrar para vocês a definição da segunda lei de Newton, né, que nós chamamos de lei da força porque ela define força, certo? Eu vou dar o exemplo aqui de dois objetos, né, uma bola de boliche, onde a gente pode dizer que essa bola de boliche ela tem uma massa muito grande, uma mação, um Mzão, e nós temos uma bola que nós chamamos essa aqui é uma bola da minha época, né? Não sei se na época de vocês já tinha uma bola igual a essa. Essa aqui nós chamamos bola de dente de leite. É aquela bola que tu dá um chute nela, ela sai voando para qualquer direção porque ela é muito leve, né? Inclusive o vento leva ela. Então essa bola dente de leite, ela tem uma massa muito pequena. É muito fácil da gente compreender, pessoal, que se eu aplicar a mesma força, se eu aplicar, por exemplo, aqui uma força F1 sobre a bola de boliche, eu der um chute nessa bola de boliche, né? E eu der um chute nessa bola de dente de leite, né? E essas duas forças em módulo, esse símbolo das barrinhas aqui significa que o módulo das forças são iguais. Quem assistiu a aula de vetores deve lembrar que se eu estou falando que o módulo é igual, significa que o valor da força é igual, né? Então, se eu estou aplicando forças iguais nesses dois objetos com massas diferentes, obviamente que vocês já deduzem, né? E isso é muito fácil de entender, que iremos produzir movimentos diferentes, né? Se eu der um chute com uma força F1 sobre a bola de boliche, além de quebrar o meu dedo, né? A aceleração envolvida, deixa eu botar em outra cor aqui, ó. Vou botar em roxinho. A aceleração envolvida nessa bola de boliche, ela é muito pequena. Lembrando, o que é aceleração? Aquela aceleração é um agente físico que modifica a velocidade. Se a velocidade inicial da bola de boliche aqui é igual a zero, e a velocidade aqui da bola de dente de leite também é igual a zero, e eu dou um chute nela, isso vai gerar um movimento, então está sendo produzida uma aceleração, tá? A mesma coisa na bola de dente de leite, ó. Eu vou aplicar uma força F2, só que olha só a aceleração que eu consigo produzir nessa bola de dente de leite, né? Ela é muito maior. Então isso significa, pessoal,
tá? Que a velocidade final aqui na bola de boliche, ela vai ter um valor, vou chamar de boliche, força de FB, né? E aqui a velocidade da força, a velocidade final da bola de dente de leite, vou escrever de Dzinho, né? A velocidade final da bolinha de dente de leite, ela é muito maior que a velocidade final da bola de boliche, né? Então a gente consegue compreender isso só analisando essas questões de massa que envolvem o meu objeto. Então a massa, ela é uma grandeza física que vai ser importante na nossa análise, né? Então a força, ela é diretamente proporcional à massa, que também é diretamente proporcional à aceleração, porque todo mundo também entende, né, que a aceleração que eu vou aplicar sobre um objeto, ela é diretamente proporcional à força que eu aplico. Se eu chutar muito forte, eu produzo uma aceleração muito grande. Se eu chutar fraquinho, eu produzo uma aceleração pequenininha, certo? Então, todos esses aspectos estão dentro da segunda lei de Newton, né? Onde, e aí que vem a questão muito importante que às vezes não é comentado nos ensinos médios, né? É que nós devemos tratar a segunda lei como sendo a força resultante e sobre um móvel, ela é, se isso aqui é diferente de zero, se ela é a soma de todas as forças, né? Ou seja, a força resultante é diferente de zero, isso significa que nós temos que o valor da aceleração produzida ela é proporcional, né, a essa equação aqui, né? Então é a famosa equação que força é igual a massa vezes aceleração, né? Eu poderia escrever essa equação aqui, ó, através da relação de somatório, né? Ó, se eu somar todas as forças, as n forças envolvidas no meu sistema, isso aqui é igual a massa vezes aceleração. Então aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês, que às vezes não fica muito explícito quando a gente está fazendo ensino médio, né? Que eu preciso analisar todas as forças envolvidas no meu sistema, sempre, tá? Se eu analisar todas as forças envolvidas no meu sistema, a minha chance de fazer a análise da segunda lei de Newton, ou seja, obter a aceleração desse móvel, ou até mesmo obter a massa desse objeto que eu estou acelerando, né? Ela fica melhor descrita. Então, um dos passos que é muito importante quando a gente está analisando a segunda lei de Newton é analisar todo o conjunto de forças que estão envolvidas. Eu preciso saber quais as forças que estão atuando sobre o meu objeto. Se eu não descrever com clareza todas as forças que estão atuando no meu objeto, eu teria um problema na formalização do meu sistema, tá? E eu vou obter possivelmente a resposta errada dele. Tranquilo? Beleza. Outra questão, né? Lembrando, força é um vetor. Então, aquelas questões assim, ó, de direção e sentido são extremamente importantes para nós, né? Então, olha só, forças que atuam em direções iguais, por exemplo, essa aqui é a direção horizontal, né? Elas vão interagir, né? E forças que atuam em direções distintas, elas não interagem, porque nós temos grandezas vetoriais. Então, essa força aqui com essa força aqui, eu não posso somar nem subtrair. Mas essa força 1 aqui com essa força 2 aqui, eu posso analisar porque elas estão na mesma direção. Então, eu posso relacionar as interações entre elas. Mas essa força 3 aqui que está vertical com qualquer uma dessas forças horizontais, eu não posso somar ou subtrair. Certo? Eu tenho que estabelecer sistemas que trabalhem em eixos e analisar os eixos individualmente. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, essa é a ideia. Dito isso, vamos fazer um exemplo, né? Um exemplo bem simples aqui, para a gente analisar os nossos problemas, tá? Vou pensar aqui, ó. Deixa eu pensar aqui, ó, num probleminha. Pode ser o probleminha da bola de boliche mesmo, tá? Então, eu vou desenhar uma bola de boliche aqui. A bola de boliche está em repouso, né? Está em repouso. Eu quero saber qual a velocidade que ela vai chegar aqui, ó. Qual é a velocidade final dela após ela percorrer aqui, ó, 30 metros e for aplicado sobre ela uma força de 30 newtons. Eu não falei sobre a unidade de física, né, de força. Então, a unidade aqui, ó, para deixar vocês aqui cientes da unidade, tá? A unidade de física de força, tá? Ela é uma homenagem ao físico Newton, né? Se vocês observarem, a equação de força é massa vezes aceleração. O que isso significa? Que força, a unidade dela seria quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Quilograma da massa
metro por segundo ao quadrado da aceleração. Então, como é que a gente obtém uma unidade de um ente físico, né? Analisando a equação e vendo o que resulta dessa multiplicação, dessa divisão dessa equação, né? No caso, o resultado é 1 kg/metro por segundo ao quadrado, né? E isso aqui foi chamado de Newton. Então, isso aqui é 1 Newton. Então, 1 kg/metro por segundo ao quadrado é 1 Newton. Então, se eu estou aplicando uma força aqui, eu estou aplicando uma força de 30 newtons, né? Ou poderia dizer, para complicar vocês, né? Seria 30 kg/metro por segundo ao quadrado. Seria a mesma coisa, tá bom? Beleza, gente. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, ó, esqueceu da unidade física? Olha a equação, né? Olha a equação. A equação, ela vai te dizer qual é a unidade do teu ente físico que tu está analisando, né? No caso aqui, ó, se tu olhasse, era massa vezes aceleração. Se tu escrevesse para mim aqui, ó, quilograma/metro por segundo ao quadrado, eu não tenho como te dar errado nessa unidade. Tá bom, gente? Só para vocês entenderem. Então, olha só. Eu quero saber qual é a velocidade final do meu objeto quando eu aplico uma força de 30 newtons sobre uma bola de boliche que tem uma massa de, vamos botar aqui, ó, 4 quilos. Tá? 4 quilos. Pessoal, coisas importantes aqui numa análise de um problema que nem esse, tá? As unidades, novamente. Unidade de massa é sempre quilograma, unidade de força vai ser sempre o newton, né? E a unidade de aceleração deve ser sempre o metro por segundo ao quadrado. Qualquer coisa que fuja disso, tá? Qualquer coisa que fuja disso, vocês têm que pensar, fazer a transferência para deixar tudo dentro do Sistema Internacional de Medidas, né? E dentro do Sistema Internacional de Medidas, a massa em quilograma, a aceleração em metro por segundo ao quadrado e a força em newton, tá? Não se esqueça. Beleza, gente. Como é que eu faço esse problema? Primeiro, eu tenho uma força aplicada sobre um objeto. Isso vai gerar uma aceleração. Se eu sei que a velocidade inicial é igual a zero, eu posso muito bem descobrir a velocidade final. De que forma? Vamos lá, olha só, passo a passo. Eu só tenho uma força atuando, né? Então, eu só tenho uma força. Então, isso aqui é força igual a massa vezes aceleração. Se eu tivesse duas forças, eu teria que analisar ali e somar as duas forças envolvidas, tá? Então, eu tenho aqui 30 newtons, que é igual a 4 vezes a aceleração, né? Então, nós temos que a nossa aceleração, lembrem que isso aqui é uma igualdade, então, ó, tanto faz eu escrever desse jeito ou escrever desse jeito, né? Eu vou manter aqui neste formato, porque é o formato mais padrão que nós temos, né? Então, nós temos 30 por 4, o 4 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, então 30 divididos por 4, temos um valor de 7,5, então uma baita aceleração sendo criada aqui, 7,5 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, vamos supor aqui que essa força se mantenha durante todo o trajeto, tá? Não é só uma força que é aplicada e depois sai. É uma força que é aplicada durante todo o trajeto. Para essa aceleração ser constante. Então, aqui nesse problema, eu estou considerando que minha aceleração é constante, tá? Para a gente poder resolver ele bonitinho. Sabendo que a aceleração é constante, meus queridos, e eu quero descobrir a velocidade final do móvel, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a equação de Torricelli, que a gente já conhece, né? Que vocês já fizeram algumas tarefas com ela, né? Que é a velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Porque nessa equação eu consigo obter a velocidade final em termos da velocidade inicial, da aceleração e do deslocamento. Então, qual é a minha velocidade final? É só fazer aqui, ó. Velocidade inicial é 0, estava em repouso, né? Mais 2 vezes a aceleração, que é 7,5, vezes o meu deslocamento, que é 30 metros. Então, olha só que barbada. A velocidade final vai ser o quê? 0 ao quadrado, nem levo, né? Peguem a calculadora aí, me ajudem. Tá? Façam junto comigo sempre as continhas. Isso aqui dá 450, né? Confiram aí. E a velocidade final, então, vai ser a raiz de 450, né? Qual é a raiz de 450? Só vocês fazerem aqui. Deixa eu tirar meu gato que veio participar da aula, né? Então, a raiz de 450 é 21,21. Então, 21,21 metros por segundo, porque isso aqui é velocidade, certo? Então, isso aqui é um exemplo de aplicação da lei de Newton, né? Onde a gente observa a geração do movimento e a gente obtém uma característica da cinemática lá no fundo, a coisa que a gente já estudou também. Tá bom, gente? Beleza? Qualquer dúvida, abra o microfone e me avisem, tá? Beleza? Seguindo, vamos falar dos tipos de força, tá? Algumas forças
eu costumo dizer que são as forças especiais, as forças que a gente tem e que nós precisamos fazer um tratamento especial para elas, né? Porque elas aparecem em determinadas situações. A primeira delas é a força gravitacional, né? A força gravitacional ela surge devido à massa de objetos muito massivos, né? A massa de objetos muito massivos é muito bom, né? Mas a massa desses objetos que tem valores extraordinários, né? Como, por exemplo, a Terra e a Lua, como vocês estão vendo na figurinha, geram ação de forças gravitacionais, né? São forças de ação à distância. Quando eu largo, então, uma pedra, então aqui está a Terra, né? Então aqui está a Terra. E quando eu largo uma pedra de uma certa altura, né, de uma certa altura, H, por exemplo, aqui, o que vai acontecer? Esse objeto ele vai ser atraído à Terra, por isso que ele cai, né? É algo que a gente já viu, que a gente já estudou quando nós analisamos o movimento vertical. Esse objeto aqui ele é atraído porque aparece sobre ele uma força gravitacional, certo? E a força gravitacional, pessoal, é uma força especial porque essa força ela atua sempre na mesma direção e no mesmo sentido, e a equação dela é um pouquinho modificada. Ao invés de massa vezes aceleração, eu vou multiplicar massa pelo o g. Para quem não lembra quem é o g é a aceleração da gravidade, que na Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui na Terra, onde nossos problemas possivelmente acontecerão, né? O g vale 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu estivesse na Lua, o g valeria outro valor. Se eu estivesse em Júpiter, valeria outro valor, como já discutiu nas últimas aulas, tá? Mas, então, essa força de atração que existe nos objetos, quando eles estão soltos, né, perto da superfície da Terra, é o que nós chamamos de força gravitacional. Beleza? É uma força especial. Uma outra força que é muito famosa também, né, que aparece em muitas situações, é a força-peso, né? E a força-peso, pessoal, ela tem o símbolo de pesão, tá? Ela aparece como descrita em muitas situações como sendo o pesão. Onde é que eu aplico a força-peso, pessoal? A força-peso ela tem uma característica muito parecida com a força gravitacional, tá? Tanto é que a definição dela, da força-peso, é massa vezes gravidade também, onde G na Terra vale aqueles mesmos 10 metros por segundo ao quadrado, como a gente já falou anteriormente, tá? Então, olha só, pessoal, se eu tenho um objeto, né, solto no espaço, a ação é de quem? Da força gravitacional. Se eu tenho um objeto que existe um contato com uma superfície, ou com um meio que esteja segurando esse objeto de alguma maneira, como por exemplo aqui, ó, eu posso botar uma pedrinha numa corda. Agora, essa pedra ela não está mais solta no espaço, ela está presa por uma corda. Então, quem é que vai atuar sobre essa pedra é a força peso. Se eu estou com uma superfície, um bloco sobre uma superfície, né? Quem vai atuar sobre nesse bloco em direção à superfície da Terra é força-peso, é a força-peso, né? Então, a força-peso ela vai aparecer e a gente vai tratar ela geralmente quando nós temos uma superfície envolvida ou quando nós temos um objeto segurando uma massa, né? Então, nesse caso, quando nós não temos um objeto solto no espaço, né, e sendo atraído para a Terra, nós temos a tal da força-peso. Lembrem-se, né, que quando nós falamos em peso na física, nós falamos em força. E se é força, a força-peso é medida em newtons, tá? Em newtons. Então, quando eu falo em eu sei que quando a gente vai na farmácia, né, e a gente vai medir a nossa massa, a gente tem o costume de dizer que a gente vai ver o nosso peso. A gente vai, vou ali ver quanto que eu tô pesando, né? Obviamente que eu não quero que vocês mudem isso, né? Que vocês, agora eu vou ali medir minha massa, né? É meio estranho. Mas que tomem cuidado que nos exercícios de física, toda vez que eu falar em peso, eu não estou falando em massa, eu estou falando em força. Essa força que atua sempre vertical e para baixo quando perto de superfície, né? Em contato com superfícies. Beleza? Essa é a ideia, tá, gente? Por isso que eu botei até os bonequinhos aqui na balança, né? Porque quem está atuando aqui na balança é a força peso. E a força peso ela é convertida aqui, ó, em massa, que é a leitura que ele faz aqui, tá? Como é que convertemos isso em massa? Muito simples, né? Que peso é massa vezes gravidade. Então é muito fácil a gente obter o valor da massa aqui, se a gente sabe a aceleração da gravidade na Terra. Tranquilo? Então, por exemplo, aqui, ó, uma pessoa que tem uma massa de 70 quilos, qual é a força peso dela?
é massa vezes G, né? Então a força-peso dela vai ser 70 vezes 10, ou seja, se eu fosse medir realmente a força-peso dela, seria 700 newtons, né? Por exemplo, tá? Tranquilo? Fácil, né? Fácil. Só tomar cuidado com a nomenclatura. Uma outra força muito importante para nós aqui é a força de tração. Onde é que aparece a força de tração? Ela aparece em cordas, correntes, fios, etc. Tudo que pode ser tracionado, né? Por exemplo, para eu exercer uma força sobre um objeto como uma corda, né? Um objeto, uma massa que é preso por uma corda, né? Se eu deixar a corda mole, eu não consigo aplicar uma força sobre aquele objeto. Porém, se eu tracionar essa corda, né? Ou seja, eu esticar essa corda, eu consigo aplicar uma força de tração na corda, certo? Que fará com que o meu objeto suba, né? Então vai aparecer aqui, ó, vai aparecer um parzinho de duas forças de tração ali, né? Uma força de tração que vai fazer com que que vai atuar sobre esse bloco, que vai fazer com que ele suba, e a força de tração aqui, porque meu bonequinho ele está puxando para trás, né? Então ele está tracionando a corda nessa outra direção. Então a força de tração, pessoal, não tem uma equação definida como a força de gravidade ou força peso, né? Ela é uma força que aparece nos nossos sistemas e que eu devo considerar sempre. Eu devo considerar ela sempre que eu tenho cordas ou instrumentos que podem ser tracionados, né? Como correntes, fios, etc. Beleza? Então, essa é o cuidado que vocês devem ter na hora de fazer análise dos problemas físicos, né? Se tem uma corda, uma corrente envolvida, temos a força de tração também ali. Beleza? Tranquilo? Depois eu vou fazer um exemplo com uma força de tração para vocês observarem como é que é o tratamento. Temos uma outra força que é especial e que aparece bastante, tá? Que força é essa? É a força normal, tá? Como vocês podem ver, a força normal é uma força de resposta das superfícies, como vocês estão vendo aqui nas figurinhas, né? São forças que aparecem quando eu tenho superfície, basicamente isso, né? Então, se eu tenho uma superfície, seja qual for essa superfície, né? E eu tenho um objeto sobre essa superfície, esse objeto ele vai exercer uma força-peso, e é como se eu tivesse uma força de resposta da superfície sobre esse meu objeto, né? Que eu chamo de força normal, tá? Então, a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície. O que significa ser algo perpendicular? Que forma um ângulo de 90 graus em relação à superfície. Então, aqui tem vários tipos de superfície, né? Uma superfície horizontal, vocês estão vendo a força normal aqui, né? O símbolo dela é o Nzão, como vocês estão vendo. Ah, eu não passei aqui a força de tração, o símbolo dela, né? É o Tzão, tá? Não se esqueçam. A força normal é o Nzão e ela é sempre perpendicular às nossas superfícies, como vocês estão vendo aqui, ó. Se eu tenho uma superfície vertical, ela continua formando um ângulo de 90 graus com relação a essa superfície. Se eu tenho um plano inclinado, ela se mantém perpendicular à superfície. O maior erro que pode surgir aqui é vocês escreverem a força normal desse jeito. Isso aqui não é uma força normal, tá? Que ela é uma resposta da superfície quando nós temos um objeto sobre esta, tá? Então é desta maneira que nós podemos representar as forças normais, tá? Sempre perpendiculares com a superfície, ou seja, formando esse ângulo aqui, ó, de 90 graus, o ângulo reto com relação às minhas superfícies. Beleza? Ela também não tem um valor absoluto, né? Uma equação que descreva essa força normal, né? Você tem que analisar os problemas e geralmente ela é uma resposta da força-peso. Geralmente é uma resposta da força-peso, tá? Óbvio que num plano inclinado nós temos uma situação um pouco diferente. Mas, por exemplo, aqui ó, num plano horizontal, né? Se nós temos uma força-peso de 20 newtons, a resposta da força normal ela é também de 20 newtons, tá? Por quê? Porque o objeto precisa se manter em repouso, e para ele se manter em repouso, primeira lei de Newton, né? Força resultante igual a zero. Você está em repouso, tá? Então, a resposta, nesse caso aqui, a força normal é igual a força-peso. Já no plano inclinado, o que acontece? A caixinha cai, né? Se ela cai, o valor da força normal não se anula com a força-peso, né? Não se anula com a força-peso. Por isso que o meu objeto tem movimento, tá? Essas são as principais diferenças que nós temos aí, tá, gente?
Aqui nós temos uma força mais do que especial, uma força que dá muitas vezes dor de cabeça para gente analisar, né? Porque a força de atrito, gente, a famosa FAT, né, ou a Fátima, né, é uma força que aparece quando nós temos outras forças sendo aplicadas e esse objeto ele tem contato com superfície. Então, se eu tenho um móvel, um objeto, né, um corpo, ele está em contato com uma superfície, a gente sabe que existe a rugosidade da superfície e a rugosidade do objeto. Essas rugosidades, né, provocam imperfeições e obstáculos para que o objeto comece a se mover. Né? Se nós temos esses obstáculos, é como se eu tivesse uma força contrária à direção do meu movimento. Então, a força de atrito nada mais é do que isso. É uma força que surge, né, quando eu tenho uma outra força sendo aplicada. E esse objeto aqui, ó, em contato aqui com a minha superfície, olha só, em contato com a superfície, produz uma força que é contrária a esse movimento. Beleza? Só que essa força, ela vai depender de inúmeros fatores. Um dos fatores principais é o quê? A força normal, que surge porque existe uma superfície. Concordo comigo, né? Então, se existe uma superfície, existe uma força normal que atua sobre esse meu objeto, porque nós temos também a força-peso aqui, ó, força-peso e a força normal, né? Como nós temos uma força normal, a FAT, ela depende dessa força normal, e ela depende mais do que também? Ela depende das características da minha superfície, né? E para determinar as características dessa minha superfície, eu vou simbolizar com uma letra grega, que eu estou tentando desenhar ali, que é o muon, ou micro, tá? Como vocês bem quiserem escrever ela. E essa letra grega, ela significa para nós o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. Beleza? Então, o coeficiente de atrito, ele é importante que a gente tenha esse conhecimento sobre ele para poder descrever um problema que envolva atrito. Então, se eu faço para vocês um problema com atrito, eu preciso fornecer para vocês o coeficiente de atrito. Ou então, uma das perguntas seriam qual o valor da força do coeficiente de atrito, né? Eu preciso dessa grandeza física aqui para descrever sistemas que existe atrito, tá? Uma superfície sem atrito seria como, por exemplo, uma superfície de gelo, né? Onde o atrito é muito pequeno e tende a zero. Por exemplo, no mundo real, né? É muito difícil de ter no mundo real uma superfície puramente sem atrito, né? Sem nenhuma rugosidade, né? Que vai produzir atrito. Beleza? Então, olha só, pessoal. Nós temos que a FAT, ela tem essa cara aqui, ó. Ela é uma força diferente. Ela depende da normal e do coeficiente de atrito. Essa é a equação da FAT, né? Da força de atrito. Só que a força de atrito, ela ainda vai depender de duas coisas, tá? Se meu objeto está em movimento ou não, tá? Então, nós temos dois tipos de FAT. Nós temos a FAT, que é o atrito estático. O atrito estático, que eu vou chamar o símbolo do μe, tá? Eu terei um coeficiente de atrito estático e eu tenho a FAT dinâmico. O que é a FAT dinâmica, né? O atrito dinâmico, que é μ de d, tá? Que é o atrito que quando o objeto já está em movimento. Então, nós temos dois atritos para qualquer superfície. Aquele atrito quando o móvel está parado ainda e aquele atrito que quando o objeto já está em movimento. Eu costumo dar um exemplo para justificar a existência desses dois atritos, porque é muito difícil da gente perceber, né, e diferenciar eles. É que eu sempre digo que antigamente, né, hoje em dia não se faz mais isso, os carros modernos já não permitem que a gente faça isso, que quando um carro acabava a bateria deles, né, a gente fazia pegar no tranco. Como é que era fazer pegar no tranco, né? Então aqui está meu Fuqueta, né, eu tenho um Fuca. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um Fuca aqui, é bem difícil, né? E o Fuca pifou, né, a bateria dele foi pro saco. Vocês sabem que a gente precisa de energia elétrica para dar o arranque, né? Então o que eu fazia? Eu botava uns meliantes aqui para empurrar o meu Fuca, né? Então, eu botava uns bonequinhos aqui para fazer uma força para que ele pegasse no tranco. O que acontece? O que a gente percebia? No momento que eu aplicar essa força, no momento que eu aplico essa força, vai aparecer quem? A força de atrito contrária ao movimento. É instantâneo, ela aparece, né? Eu apliquei a força, tentando movimentar meu objeto, aparece a força de atrito, né? No primeiro momento, onde o objeto, o Fuca, está estático, está parado, está em repouso, vai aparecer o atrito estático,
certo? Onde vocês vão perceber que eu tenho que fazer muita força para tirar o Fuca da inércia, para ele começar a entrar em movimento. Eu preciso fazer muita força. Depois que eu conseguir fazer a roda girar do Fusca, ou seja, ele começou a entrar em movimento, outro atrito vai entrar em ação, que é o atrito dinâmico. Então, sai o atrito estático e entra o atrito dinâmico. Qual a diferença entre esses dois atritos? Simples, meu povo. O atrito estático ele tem um valor maior que o atrito dinâmico, certo? O valor do atrito estático quando o objeto está parado é muito maior que o atrito dinâmico, tá? Ou seja, depois que eu consigo mexer a roda do Fusca quando eu estou empurrando ele, fica muito mais fácil. Eu posso até diminuir minha força e o meu móvel vai continuar em movimento, certo? Posso até aumentar a velocidade do meu móvel ali, aplicando uma força menor, porque eu já venci o atrito estático e o meu carro entrou em movimento. E como eu sei física, eu sei que o atrito estático ele tem um valor maior que o atrito dinâmico, então a força de atrito estática é maior que a força de atrito dinâmica. Beleza? Tranquilo? Novamente, né? Se ficar alguma coisinha aí que vocês não entenderam, podem chamar, tá? Esses valores aqui, pessoal, do Mi, né? Eles giram em torno de 0,1 ou 0,2 ou 0 alguma coisa, né? Porque vai depender da superfície, né? Tem superfície de madeira, você tem concreto, você tem, enfim. Mas isso são geralmente valores que são fornecidos no exercício para vocês. Tranquilo? Seguindo. Força elástica, né? Mais uma força especial aqui, tá? A força elástica, como o próprio nome diz, aparece aonde? Em molas, né? Elásticos, né? Então, esses objetos que apresentam deformação quando aplicada uma força. Se eu aplico uma força sobre esse objeto, ele se deformou, bom, ele é um pouco elástico, né? Ou ele é uma mola, certo? E quando nós temos esse tipo de situação, né, nós temos a famigerada força elástica, o F de K, tá? Por que é o K? O K, ele significa para nós, eu vou escrever aqui, ó, a constante elástica do objeto, tá? A constante elástica do objeto, da mola, etc., do que eu tenho, tá? E isso, a constante elástica, a força elástica é proporcional a essa constante elástica, né? E também a deformação, porque é uma força que aparece somente quando nós deformamos o material. Então, se eu não estou deformando a minha mola, não temos força elástica. Se eu começar a aplicar uma força aqui, ó, sobre o meu objeto e ele deforma, qual é a ideia? A ideia é que a força elástica faça uma força para que o objeto volte à sua posição original, à sua posição de equilíbrio, né? Eu estou ali parado e alguém aplica uma força em mim. Qual é a minha ideia? Voltar para a minha posição de equilíbrio, beleza? O mesmo acontece na situação contrária. Se eu estou esticando ele, né? A força elástica tem sempre a tendência a fazer com que o objeto volte à sua posição original, tá? Então, vocês estão vendo aqui os sentidos da força, né? São sempre contrárias também à força externa que está sendo aplicada, beleza? E a cara dela é K vezes D delta X. O que é o delta X? A deformação que eu dei na mola. Olha só, estão vendo essa molinha e essa molinha? Qual a diferença delas? É a deformação. Que deformação é essa? É esse delta X, que é dado em metros, né, gente? É metros, tá? Deformação é sempre dada em metros. E este K aqui, pessoal, é a constante elástica. Quanto maior a constante elástica, mais rígido é meu material. Mais rígido ele é, tá? E mais difícil de deformar ele. Por exemplo, uma mola de um carro, ela tem que ter uma constante elástica muito alta, né? Uma molinha de um elástico de dinheiro tem uma constante elástica muito baixa, porque eu aplico uma forcinha e ele já se deforma, perfeito? Então a gente determina, né, essas forças, né, de forças elásticas através da constante elástica do meu material. Tranquilo? Beleza. Mais uma força, são várias forças especiais, vocês estão vendo, né? Um caminhão de forças especiais. Essa aqui é a força circular, né? Ou força centrípeta. Eu posso botar o nomezinho dela aqui de centrípeta. Que apesar da gente não ter estudado um movimento circular, né? A gente não viu durante esse curso, nem vai ver
desse curso, porque eu tive que selecionar tópicos, né? Como vocês bem sabem. Mas existem, quando eu estou realizando um movimento circular, uma força que aponta sempre em direção central ao movimento circular que eu estou executando, certo? Essa força, ela se chama força centrípeta, tá? E ela aponta sempre para o centro do meu objeto. Para vocês terem uma ideia, essa força, a gente poderia dizer, olha só para vocês terem uma ideia, né? Essa força centrípeta, ela aparece, por exemplo, né, no movimento de um estilingue aqui, de uma pedrinha amarrada a um barbante, né? E eu estou girando essa pedrinha, né? A força que aparece aqui na corda, tem a força de tração? Tem, mas também tem a força centrípeta do movimento circular, né? E como é que eu calculo essa força centrípeta? Essa força centrípeta, ela tem uma equação própria, tá? Não garanto que vai aparecer exercício com isso, tá? Porque já que a gente não viu o movimento circular, mas só para vocês terem conhecimento que existe essa força, tá? E a cara dessa equação, da equação dela é essa aqui, ó. Ela é um pouquinho diferente, tá? Deixa eu começar aqui, comecei errado, né? A gente sabe que força é massa vezes aceleração. Então é massa vezes a aceleração, só que no caso aqui é a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta no movimento circular, ela tem essa cara aqui, ó, V quadrado sobre R. Velocidade, V é velocidade, e R é o raio da minha circunferência, tá? É o raio da circunferência. Então aqui, ó, o raio é essa medida do centro até o extremo da minha circunferência, né? Do centro até o extremo eu tenho o meu raio. Então a força centrípeta, ela depende do raio, depende da velocidade que está esse móvel, né? Que está girando, e da massa, tá? É isso que depende. Belezinha? Tranquilinho, né? Existem mais algumas forças especiais aqui que também não serão tratados com nós, assim, nos problemas, nos exercícios, mas é importante que nós tenhamos esse conhecimento, que são as forças de interação à distância. Eu já falei de uma, né? A força da gravidade, que é a força gravitacional. Ela vai aparecer algumas vezes nos nossos problemas, mas, por exemplo, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e as forças eletromagnéticas, né? Força eletromagnética a gente vai até ver um pouquinho nas últimas aulas desse curso, tá? Mas a força nuclear fraca e a força nuclear forte são apenas forças de interação atômica, né? Que nós temos nos átomos, que são forças de interação à distância, né? Essas forças de interação à distância não precisam do contato. Vocês viram ali que todas as outras forças que nós estamos tratando, ela existe o contato, né? Tirando a força da gravidade, que a força da gravidade é quando a pedrinha estava soltando espaço, né? Que é uma força de interação à distância. Mas essas demais forças aqui, ó, que também são de interação à distância, né? Quer dizer, desculpa. As outras forças que nós tratamos, né? As mesmas forças especiais, são forças de interação por contato, né? Preciso do contato ali de alguém empurrando ou puxando uma corda ou sobre uma superfície para que ela aparecesse. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia da existência dessas forças, e é basicamente isso, tá? Tipos de forças especiais. Beleza? Galerinha, aqui eu vou fazer alguns exemplos para vocês observarem, tá? E aí depois nós teremos, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui, tá? Beleza? Eu acho que vai dar um tempinho bacana aí para nós. Eu vou fazer alguns exemplos para vocês observarem como é que se resolvem esses problemas de lei de Newton, né? Para vocês conseguirem resolver, tá? Conseguirem fazer as atividades e terem uma ideia de como se modela, né? Quando nós temos a ação de forças. A primeira coisa que nós devemos fazer sempre é analisar as forças que estão envolvidas no meu sistema. Todas elas, tá? Nós precisamos saber todas as forças que estão atuando, tá? Então, por exemplo, aqui eu peguei 2 exemplos, tá? Onde nós vamos analisar as forças que aparecem, tá? Eu só vou sinalizar, eu não vou resolver nada aqui, eu só vou sinalizar onde é que tem força aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Nesse bloco B aqui, né? Nós temos uma força e a gente tem que sempre fazer análise bloco a bloco, tá? Então, se eu tiver 2 blocos, eu vou analisar um bloco, depois eu vou analisar o outro bloco. Nesse bloco B aqui, nós temos uma força peso que atua vertical e para baixo. Mesmo ela estando no plano inclinado, a força peso ela é vertical e para baixo, porque ela acompanha o sentido da gravidade, beleza? Então, mesmo no plano inclinado, ela é vertical e para baixo, isso é importante. Que outra força nós temos aqui? Nós temos a força normal, que como eu comentei com vocês, ela é sempre perpendicular à superfície, então se eu tenho um plano inclinado, aquela força normal tem aquele sentido. O que mais nós temos aqui? Ó, nós temos uma corda, né?
que está prendendo esse bloquinho. Então, quem aparece aqui é a força de tração, que está puxando o meu bloquinho, né, para a direção de maneira que ele não fuja, né, que ele não saia escorregando ali pelo aquele plano inclinado. E aí, quem mais que nós temos aqui, gente? Ó, nós temos uma outra tração aqui, que é uma resposta, né, que vai estar atuando sobre essa mola, que vai estar puxando a mola, né? Ó, se eu analisar o bloquinho, eu tenho uma tração que não deixa o bloquinho fugir. Se eu for olhar para a mola, eu tenho uma força que está esticando a mola, né? Que é a mesma força, é a força de tração. Tanto a T' ali, ó, e a T são forças de mesmo módulo, tá? São duas forças que aparecem e atuam no meu sistema. E aí, qual é a outra força que está aparecendo aqui, gente? A força elástica, o F de K, certo? Então, aparece a força elástica que tenta não deformar a minha molinha que está ali. Então, olha só, todas as forças envolvidas no meu sistema não são poucas, ó. São várias forças envolvidas. Se eu fosse resolver esse problema aqui para vocês, eu teria que analisar ponto a ponto aqui para poder resolver. Mas um problema complexo como esse, eu não vou resolver matematicamente. Eu vou só sinalizar para vocês aqui as forças envolvidas, tá? Não é que vocês não tenham condições de resolver um problema como esse. Os alunos do médio resolvem, inclusive, tá? Mas é questão que eu tenho que selecionar alguns tópicos, né? Esses tópicos de plano inclinado eu não vou tratar com vocês, beleza? E aqui nós temos um plano inclinado. Bom, o que mais? Ó, esse outro exemplo. Aqui nesse bloquinho, vou chamar de bloquinho 1, nós temos a força peso atuando sobre ele. E nós temos a força de tração, que faz com que ele não se desprenda do outro bloco, certo? Que puxa para cima, né? Puxa para cima. Sobre este outro bloco aqui, o que nós temos? Nós temos a força de tração T', que está puxando ele para lá, né? Puxando ele para lá, mas ele está sobre uma superfície, não está sobre uma superfície. Então, o que aparece? A força peso aqui também, né? E aqui nós temos a força normal como resposta da superfície, certo? Neste caso aqui, essas forças verticais, elas são iguais a zero, certo? Quem é que está gerando movimento aí? Quem pode gerar movimento são as forças horizontais que estão atuando sobre esse bloquinho. O que mais? Nós temos uma força elástica aqui, né? Que está fazendo, que está apontando para essa outra direção aqui para fazer o bloquinho não escapar, né? Para fazer o bloquinho não escapar, então está nessa outra direção. Ah, pessoal, olha só. Se eu considerasse o atrito, para onde que estaria o atrito? E onde que apareceria o atrito, né? Eu já estava esquecendo dele. Ó, o atrito nesse caso estaria nessa direção, aqui estaria a Fátima, né? A Fati. E nesse caso a força de atrito também estaria aqui, ó, na superfície, sempre atuando na direção contrária do possível movimento que pode surgir, né? Esse bloco ele só pode escorregar para baixo, perfeito? Muito difícil que ele suba para cima ali, né? Com um sistema de mola, tá? Então é isso que nós temos, tá, gente? São essas forças envolvidas. Nesse bloquinho nós temos duas forças, ele não faz contato com a superfície, então não tem força normal, né? Aqui nesse outro, como ele tem contato com a superfície, tem a peso normal e as trações e a força de atrito. Aqui também não tem atrito porque não tem contato, né? Se ele encostasse ali naquela lateral ali, teríamos a força de atrito também. Beleza? Então, esse exemplo aqui serve só para a gente analisar as forças envolvidas e vocês observarem onde é que aparecem essas forças, né? Essas forças especiais. Beleza. E aí, vamos resolver um probleminha aqui. Vamos resolver, né? Tem dois probleminhas aqui para a gente resolver, tá? E aí eu acho que eu vou estar por satisfeito, que essa aula acho que até durou um pouquinho mais. Aí eu deixo a terceira lei de Newton, que ela é bem simples, né? Mas eu deixo para a próxima aula, que aí eu falo sobre leis de Newton, e eu já começo a falar sobre trabalho e energia, né? Para finalizar a dinâmica, tá? E aí depois a gente prossegue com o resto do conteúdo. Pessoal, olha só, nós temos um exemplo aqui que é um dos exemplos mais clássicos da física, né? De dinâmica, que é o sisteminha de polias e bloquinhos, bloquinhos com interação por uma corda, né? E aí, o que eu vou fazer para resolver esse problema, né? Eu estou vendo aqui que eu não estabeleci nada, né? Não estabeleci nenhum valor aqui. Eu vou ajudar vocês aqui a resolver esse problema da seguinte forma. Eu vou dizer para vocês que a massa do bloco A, ela vale 10 quilos. A massa do bloco B, ela vale 5 quilos. 5 quilos, tá? E nós temos um coeficiente de atrito aqui que vale 0,1. Beleza? Essas são as informações que eu tenho no meu problema. A pergunta desse problema é o quê? Qual a aceleração desse sistema e qual o valor da força de tração na corda? Se nós temos corda, nós temos tração.
tá? Então eu quero descobrir qual é o valor da força de tração nessa corda só com estes dados que eu estou fornecendo para vocês aí, tá? A massa dos objetos e o coeficiente de atrito, beleza? Pessoal, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer num exercício que nem esse? Definir todas as forças que estão envolvidas, né? Então nós temos aqui, ó, no bloquinho A, isso aqui a gente já fez, nós temos o peso do bloquinho A, e nós temos sobre ele atuando uma força de tração para cima, beleza? Que faz com que ele não dispare com força gravitacional apenas, né? Caindo para baixo. E neste outro bloquinho, quantas forças nós teremos nesse outro bloquinho? Ah, nesse outro bloquinho nós teremos mais forças. Nós teremos aqui a normal, nós temos a peso, porque nós temos superfície, nós temos uma força de tração telinha que está puxando ele na outra direção aqui, e nós temos a força de atrito, a Fátima, né? A FAT, que está aqui contrária ao meu movimento. Contrária ao meu movimento. Beleza? Então, ó, primeira coisa que eu faço, identifico todas as forças envolvidas no meu problema. Tá? Identifiquei todas as forças envolvidas. O que eu vou fazer? Aplicar a segunda lei de Newton. Certo? Mas como é que eu vou aplicar a segunda lei de Newton? Vou aplicar a segunda lei de Newton bloco por bloco. Então, por exemplo, aqui, ó, para o bloco A, o bloquinho A, como é que fica a segunda lei de Newton? Eu sei que a segunda lei de Newton, vou escrever aqui em cima, que se eu somar todas as forças envolvidas, isso aqui é massa vezes aceleração, porque existe movimento, beleza? Então eu vou aplicar isso, ó, eu vou somar todas as forças envolvidas, beleza? Então eu sei que nós temos a força peso e a força de tração. Daí nós vamos precisar convencionar algumas coisas, tá? Convencionar algumas coisas, e eu acredito que esse meu método de convencionar coisas ajuda. De repente vocês aprenderam de formas diferentes no ensino médio, não tem problema nenhum, tá? Vocês continuam resolvendo como vocês aprenderam no ensino médio. Mas quem tem alguma dúvida de como sinalizar os sentidos das coisas, eu costumo convencionar dessa maneira aqui. Eu faço aqui, ó, eixos, e eu digo que tudo que vai para a direita é positivo e tudo que vai para a esquerda é negativo. Tudo que vai para baixo é negativo, tudo que vai para cima é positivo, tá? Então, desta maneira aqui, eu consigo descrever o meu probleminha, tá? Eu consigo obter os valores dessas grandezas físicas que nós estamos analisando e os seus sinais, tá? Os seus sinais. Quem é que é vetor aqui? As forças são vetores e a aceleração é vetor. Esses carinhas aqui são vetores. Se eles são vetores, eu olho para esse símbolozinho aqui, tá? Tem que ver para onde está apontando. E a massa é um escalar. Então a massa, para mim, não interessa. É um escalar, tá bom? Beleza. Então, olha só. Dito isso, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que para o bloquinho A, eu tenho uma força de tração puxando para cima. Se ela está puxando para cima, ela é positiva. E eu tenho outra força que está puxando ela para baixo. Então, eu vou chamar a outra força que está puxando para baixo de negativa. Peso negativo. Beleza? Que é igual a massa vezes eu tenho um objeto. Para que lado? Para que direção será que esse negócio vai se movimentar, né, gente? Eu tenho uma massa de 10 quilos aqui, eu tenho uma massinha de 5 quilos aqui. Eu acredito que o movimento dele, né, e vocês também devem acreditar nisso, vai ser essa direção. E se vocês olharem para esse bloco, vou botar até em roxo aqui, ó. Para que direção deve ir essa aceleração, ó? A aceleração deve ir para baixo. E se ela vai para baixo, ó, menos A. Menos A, porque a direção dessa força é vertical e para baixo. Beleza? Tranquilo? Isso aqui é meu método, tá, gente? É meu método. Se vocês aprenderam de forma diferente, tudo bem. Eu acho mais fácil fazer essa análise aqui, porque a gente não se perde quem é positivo e quem é negativo na análise desse problema aqui, tá? No bloco B, ó, isso aqui é a segunda lei de Newton aplicada para o bloco A. Então, como é que fica? Vou fazer mais uma linha aqui, ó, T menos P, que é igual a menos massa vezes aceleração, né? Se eu estou multiplicando eles, o sinal pode vir para frente aqui sem problema nenhum, tá bom? Para o bloco B, como é que fica para o bloco B? Ó, quantas forças nós temos? Nós temos forças em duas direções. Nós temos forças verticais e nós temos forças horizontais. Quais as forças que vão gerar movimento nesse bloco?
Apenas as forças horizontais. A força peso, ela vai cancelar com a força normal, porque elas são iguais, né? Olha só, o bloquinho não vai sair voando para cima. E se ele não vai sair voando para cima, é sinal que as duas forças são iguais, né? Eu até posso matar essa charada já, né? Qual é a massa do bloquinho B, ó? O peso de B é massa vezes gravidade. Então, isso aqui é 5 vezes 10. Então, isso aqui, o peso de B é 50 newtons, que é igual à força normal, tá? Mas qual é a força... Que é igual ao normal, já vou botar aqui, ó. Igual ao normal, tá? Não se percam aí no que eu tô fazendo. Aí, gente, o que vai acontecer? Eu preciso escrever o movimento, que ele quer a aceleração. E ele quer também a tração na corda, beleza? Então eu vou escrever a equação da segunda lei de Newton para o movimento desse bloco agora na horizontal, que é onde nós temos movimento, né? Na vertical nós não temos movimento, neste bloco, né? Então neste bloquinho aqui, na horizontal, nós temos a tração linha, que é positiva, né? Tá puxando para a direita é positivo, menos a Fátima, né? A força de atrito, a FAT, que é igual a massa do bloquinho B, aqui é a massinha do bloco A, só para salientar vocês, massinha do bloco B vezes aceleração. Vezes aceleração, tá? Beleza? Então nós temos duas equações. Que bonito, né? Duas equações. O que nós faremos agora para poder resolver esse problema, tá? Eu vou descobrir a FAT, porque eu posso descobrir a FAT? Posso. Ó, eu tenho Mi, e como é que eu descubro a FAT? FAT é normal vezes o Mi. Então, a FAT vai ser a força normal, que eu já obtive o valor aqui, que vale 50 newtons, vezes 0,1. Isso aqui dá um valor incrível, né? 50 vezes 0,1, isso aqui é 5. 5 newtons de força. Então, já descobri o valor da FAT, ó, já matei a charada da FAT aqui. Como é que vai ficar meu problema? Simples. Vamos lá. Bloco 1. Bloco A. O bloco A, qual é a equação dele? É tração menos peso. Eu posso descobrir o peso do bloco A? Massa do A vezes gravidade. Qual é o peso de A? 10 vezes 10. Gravidade é sempre 10, tá, gente? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a força de A, a força peso dele é 100 newtons. Então, aqui, ó, T menos 100, que é igual a menos a massa de A. Quanto que vale a massa de A? 10 vezes A, vezes a aceleração, tá? E o bloco B? Bloco B, como é que fica o bloco B? Tração linha menos a FAT, que é 5, vezes, que é igual a massa de B, que é 5 também, vezes A. Perfeito? Gente, isso aqui é um sisteminha de equações com duas incógnitas. Um sistema de equações com duas incógnitas. É isso que eu tenho. É isso que eu tenho. E aí, como é que eu faço? Existem inúmeras maneiras de resolver sistemas, tá? Sisteminhas de matemática. Quem tem dificuldade em resolver sistemas, tá? E esses probleminhas aqui de rondaninhas e caixinhas sempre geram sistemas, tá? Vocês precisam dar uma olhadinha aí na internet, ver o que vocês acham sobre a resolução de sistemas. Eu vou resolver da minha maneira. Existem outras maneiras de resolver sistema. Como é que eu resolvo? Como é que o professor Thiago resolve? Eu resolvo substituindo os valores. Olha só, eu vou pegar essa equaçãozinha, que eu acho que ela está mais fácil. Eu acho que ela está mais fácil. E vou deixar o T' em evidência. O T' vai ser igual a 5 vezes A. Esse menos 5 passa para o outro lado e fica mais 5. Olha lá, que bonito. 5A mais 5. O que eu vou fazer, pessoal? As trações não são iguais, não é a mesma corda, não é a corda igual. Então, T' e T são trações iguais. Então, eu posso substituir o valor de T' no valor de... Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, uma caneta roxinha. Eu posso substituir o valor de T' no valor de T. Beleza? Então, vamos fazer isso aí. Acompanha comigo aí. Ó, então, quanto que vale o T? O T vale 5A mais 5 menos 100, que é igual a menos 10 vezes A. Ó, eu repeti a primeira equação agora substituindo o T. Qual a única incógnita que ficou ali? Aceleração. Não é o que a gente quer descobrir?
Então, beleza. Então, agora eu consigo resolver esse problema aqui. Então, olha só. 5A mais 5 menos 100. Vou passar esse 10 aqui para esse lado, tá? Para vocês verem como é que fica. 10A que é igual a 0. Ó. Passei ele para cá, ficou só um 0 do outro lado, né? E aí a gente pode somar os iguais, ó. Vamos somar os brinquedinhos iguais aqui, azulzinho, ó. Esse cara com esse cara, que são os que estão multiplicando por A. Então, isso aqui vai ser 5A mais 10A, 15A. Menos 100 mais 5, menos 95, que é igual a 0. Então, 15 vezes a aceleração, que é igual, ó, passa o menos 95 para o outro lado, 95. Então, a minha aceleração vai ser 95 divididos por 15. Qual o valor da aceleração do meu problema? 95 divididos por 15, isso aqui é 6,33. Ou 6,34 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Descobrimos a primeira parte do nosso problema. O que falta? Vou fazer aqui ó, um cercadinho aqui. Eu descobri o valor da tração. Mas olha só, meus queridos. Vejam como é só organização, tá? Eu tenho o valor da tração aqui já. Olha quanto que vale a tração. As trações não são iguais, né? As trações tanto T como T' não são iguais. Então, se eu descobrir T', eu descubro T também. Então, isso aqui é 5 vezes 6,34 mais 5. Então, quanto que vale T'? Só ali, ó, só substituir. 5 vezes 6,34 mais 5. Então, a tração é uma força e ela vale 36,7 newtons de força. Incrível, incrível. Viram? É um probleminha clássico da física. Clássico. Se vocês abrirem qualquer livro de física, vai ter um problema como esse. Eu resolvo desta forma. Eu acho mais simples e mais didático para vocês. Tem gente que tem outros formatos, outras maneiras mais diretas de fazer. Mas essas maneiras diretas costumam, às vezes, embrulhar o nosso cérebro, porque aparecem coisas assim, sinais que não se explicam muito bem, tá? Mas com vocês, como vocês quiserem resolver esses problemas, tá, gente? Então tá aqui, tá resolvidinho. Depois eu vou deixar esse material gravado no YouTube, esse vídeo, né? E também esse material que vai estar lá no Siga A para vocês, caso vocês alguma etapa aqui que vocês não entenderam bem, tá bom? Vocês podem rever. Ou então chamar agora, né? Como vocês quiserem. Deixa eu ver aqui se eu tenho... beleza. Então, pessoal, o último exemplo da nossa aula de hoje, tá? Já me passei um pouquinho no tempo aqui, mas eu sei que vocês não se importam, que vocês estão firmes aí, estão me aguentando. Tá? Então, eu peço para vocês aí só mais uns 4 minutinhos, que eu acho que eu consigo terminar esse probleminha aqui em 4 minutos. Esse aqui é mais simples, tá? Esse aqui é um probleminha mais simples, onde nós temos aqui ó, uma força puxando o bloco A, só que o bloco A está grudado por uma corda com o bloco B. Primeira coisa que a gente vai fazer é como eu já havia dito para vocês, né? Então, é o sistema de forças. Vamos achar todas as forças envolvidas aqui. Quais são as forças envolvidas? Vamos lá, olha só. No bloco A, nós temos a força peso dele. Força peso dele, tá? E nós temos aqui a força que está aplicando aqui, que já está, né? Já está aqui. E nós temos a força de tração que está puxando ele para baixo, porque tem um outro bloco puxando ele para baixo, né? Como se eu estivesse carregando alguém lá embaixo, né? Essas são as forças no bloco A. Não tem nenhuma outra mais, tá? E as aqui eu vou chamar de PA, tá, gente? Porque é o peso do bloco A. E lembre-se, se tem alguma coisa sustentando ele, é força-peso. Se eu tivesse o bloco livre, era a força da gravidade, tá? Essa é a principal diferença. No bloco B, eu vou ter uma força T' puxando ele para cima, né? Que vai estar sustentando ele, força T', e eu vou ter a força peso para baixo. Beleza? Existe mais alguma força? Não, porque não tem mais superfície. Não tem superfície, não tem nenhuma outra força atuando. São só as forças pesos e a força de tração envolvidas e aquela força F que está puxando lá para cima, tá? Beleza? Então, olha só, para o bloco A, como é que fica para o bloco A? Para o bloco A, nós teremos, então, seguindo aquela regrinha do sinalzinho, né? Lembra, tudo que puxa para cima é positivo, puxa para baixo é negativo, tá? Então, ó, nós temos uma força aqui, beleza? Nós temos uma força peso que está atuando para baixo, PA, e nós temos uma tração que está puxando para baixo, T. Isso aqui tem movimento, se tem movimento, massa
de A vezes aceleração. Isso aqui é a segunda lei de Newton, tá? Bloco B. Pessoal, sempre organizem os problemas de vocês, ó. Fica bem mais fácil de visualizar, tá? No bloco B, o que nós temos? Nós temos uma tração telinha puxando o bloquinho para cima e nós temos uma força peso puxando ele para baixo. Mas esse carinha, ó, gente, isso aqui vai ser acelerado para cima, né? Tá puxando para cima, então a tendência é que seja acelerado para cima. Então nós teremos a massa B aqui vezes A. Beleza? Novamente, ó, várias forças envolvidas, porque a segunda lei de Newton fala, ó, repetindo vocês, em somatório de forças, que é massa vezes aceleração. Então eu tenho que ver todas as forças que estão envolvidas na mesma direção, eu somo elas, massa vezes aceleração, tá? Beleza, então eu já fiz análise aqui, eu coloquei na equação e vou ler o problema agora, tá? Vou ler o problema agora. Eu fiz tudo ao contrário, né? Vocês primeiro leem um problema, né? Segue padrãozinho na física, depois vocês analisam as forças, né? E aí vocês montem a equação da segunda lei. Eu, como tenho um pouquinho mais de experiência, né? E eu que construí isso aqui, então fica mais fácil para mim até muitas vezes começar analisando as forças, tá? Então olha só, gente, os corpos A e B são puxados para cima com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, beleza. A aceleração nós temos 2 metros por segundo ao quadrado. Por meio de uma força F, conforme o esquema, né? Nós temos uma massa de 4 kg e uma massa de 3 kg aqui. A aceleração da gravidade é 10, a força de tração na corda entre os corpos A e B em newtons. Então, o que ele quer saber? Qual o valor da tração, né? A moral da história é que nesse problema ele não te dá o valor da força Fzão e ele quer saber a tração, tá? Porém, ele te dá as massas e as acelerações. Novamente, o que nós vamos montar aqui? Nós vamos montar um sistema de equações. Quando nós temos dois blocos, esses dois blocos estão acoplados, eu tenho que montar um sistema. Então, eu tenho o valor da força, que eu não sei qual que é, o exercício não me diz, menos o peso de A, pessoal. Ó, peso de A é 4 quilos vezes a gravidade, 10. Então, isso aqui é 40 newtons, beleza? O peso de B, já vou botar os pezinhos aqui, ó. É 3 quilos vezes a gravidade, 10, que é 30 newtons, tá? Tô fazendo meio direto aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham me acompanhando e saibam que a força peso é massa vezes gravidade. Então, ó, a peso de A vai ser 40, menos a tração, que eu não faço ideia qual que é o valor. Vezes a massa de A, que é 4 quilos, vezes a aceleração, que, opa, que beleza, é 2 metros por segundo ao quadrado. A tração linha, não sei quem é. O peso de B, eu sei quem é 30. Estou substituindo os valores aqui. O valor da massa é 3 quilos e a aceleração é a mesma, porque o sistema está acoplado, todo grudadinho, bonitinho, então ele vai andar junto com a mesma aceleração. 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vou escrever mais uma linha para ficar mais bonito isso aqui, tá? Então, ó, força menos 40 menos tesão da tração, que é igual a 8. Tesão linha menos 30, que é igual a 3 vezes 2, 6, incríveis 6, né? Beleza, galera, tranquilo. Esse exercício está muito fácil. Percebi agora que esse exercício está muito fácil, eu vou fazer um upgrade nele, tá? Eu vou descobrir o valor da força F também. Porque ele quer a tração na corda. E a tração na corda, só montando o sistema, eu já consigo concluir, ó, que ela vale 6 mais 30, ó, pegando essa equaçãozinha aqui de baixo, ó. Essa equaçãozinha aqui, eu já descubro que passando 30 para o outro lado, eu fico com mais 30, então fica 6 mais 30. Então a força de tração é 36 newtons, que é o mesmo valor da força de tração T, né? Que elas são iguais, é a mesma corda, só as trações são iguais. Beleza? Então, fazendo, agora para descobrir o valor de Fzão, esse exercício é bem mais fácil, eu avisei, ó. Menos 40, aqui é meio, opa, muito menos aqui. Então, Fzão, ó, então eu vou pegar esse valorzinho que eu descobri e vou jogar na equação de cima. Então, fica F menos 40 menos 36, que é igual a 8. Beleza? Então, qual é o valor da força F? Passa esses carinhas que estão subtraindo tudo para o outro lado e eles passam somando. Então, a gente vai ter 8 mais 40 mais 36. Então, o valor da força que puxa tudo isso vai ser essa soma aí, ó, que simples. 8 mais 40 mais 36. 8 mais 40 mais 36. Isso aqui dá 84
84 newtons de força puxando para cima. Então, ó, fiz um upgrade, né? Não descobri somente a tração, eu já usei as relações aqui para descobrir o valor da força F. Tá? Então, esses são 2 exemplos, pessoal, que eu acho que são bons, porque os outros exemplos são mais diretos, né? Aplicação direta da segunda lei de Newton, mas se vocês seguirem essa minha tática aí de delimitarem as forças, usarem as equações aqui da segunda lei, que é o somatório das forças, não se esqueçam disso, e obterem sistemas, né? Quando eu tenho 2 blocos, se eu tenho um bloco só, eu não vou obter sistema, mas se eu tenho 2 blocos, eu tenho sistemas, tá? Se eu tenho 3 blocos, eu tenho mais uma linha de sistema. Eu consigo resolver facilmente, tá? Galera, então, ó, nós temos alguns exemplos, algumas atividades para vocês para a semana que vem, tá? Então, a atividade aqui, ó, vai ser esses exercícios, 1, 2, 3, 4, vocês conseguem fazer esses exercícios aqui, ó, com mais dificuldade, com 40, 45 minutos, não são muito complicados. Tem um exercício bem parecido com o que eu resolvi hoje, ó, olha só, ó, cordinhas, mas aqui tem atrito também, ó, tomem cuidado que aqui vai ter atrito, tá? Deixa eu ver se, não, acho que ele não fala em atrito. Se o exercício não fala em atrito, vocês desconsiderem o atrito, tá? Eu acho que nessa 3 aqui ele não fala em atrito, então não tem atrito. Mas nesse 4 aqui, na questão 4, tem atrito, tá? Beleza? Então, olhem bem esses exercícios. Tem um com mola, um exercício com mola, tá? Então, vocês têm que... ó, esse exercício aqui tá faltando um pedaço dele, tá? Depois eu vou obter o resto dele e vou colocar lá no SIGA, tá? Mas tá faltando um pedacinho na questão número 1. E é isso aí, gente, tá? Esses são os exercícios. Eu vou disponibilizar depois o material lá para vocês no SIGA A. A aula de hoje é isso aí, tá? Fui um pouquinho a mais do além,